Paz do Senhor, amados, que alegria nós podemos continuar estudando mais e mais da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler nessa noite do versículo 1 até o 12. Estamos numa série de mensagens com o tema Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre este episódio bem interessante, uma cura realizada por Jesus, mas tem algumas coisas implícitas aqui neste texto, tremendas para ensinarem as nossas vidas. Então nós vamos ler juntos Marcos 2, de 1 a 12, e este texto diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos debruçarmos na tua palavra, de crescermos, de nos aprofundarmos em ti, Senhor. E agora pedimos a iluminação do teu Espírito. Fala conosco, ministra as nossas vidas. O que nós queremos é avançar na tua presença, Senhor. Por isso nós nos colocamos à disposição de ti, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos da caminhada com Jesus, nós já passamos por momentos de festa, passamos por momentos tensos, né? Jesus ora está na festa de um casamento, ora Jesus está confrontando mercadores no templo. Há outros momentos que Jesus está consolando pessoas que estavam chorando, desanimados. Há momentos que de Jesus sai poder para curar pessoas. O fato é, queridos, que caminhar com Jesus, sempre nós estamos sujeitos a termos algumas surpresas. E neste texto, nós vemos aqui Jesus entrando em Cafarnaum, para um tempo talvez de descanso, para um tempo de refrigério. Mas é interessante que quando se soube que Jesus estava em casa, logo se ajuntaram muitas pessoas ao redor de Jesus. E é interessante que o evangelista Marcos, ele poderia relatar inúmeras questões. Como diz o nosso texto, havia uma multidão que estavam à porta e nem cabia na casa. Mas Marcos, ele decide relatar uma circunstância um tanto quanto interessante, que é a circunstância de algumas pessoas adentrando a casa por um lugar inusitado. Agora imagine você, geralmente nós olhamos esta história, este relato de Marcos na perspectiva de uma história bíblica. Então geralmente nós temos uma figura que mostra, né, de fora da casa as pessoas entrando. Mas imagine se você estivesse dentro da casa ali, ouvindo Jesus ministrando, de repente começasse a cair na sua cabeça um pouco de terra, de poeira, né, cacos de telha, de barro ali.
e você olha para cima, alguém tentando invadir por cima da casa, algo surreal, algo fora de base. Tamanha vontade que essas pessoas tinham de ver Jesus. Talvez isso despertou a crítica de muitas pessoas. Poxa vida, chegassem mais cedo, estão cortando fila, estão dando algum jeito, né? Ou sei lá, N palavras poderiam ser dadas. Mas o fato é que a motivação daqueles homens era trazer cura para um amigo que estava paralítico. E aqui é algo muito interessante, queridos, muito interessante para as nossas vidas. Nós vemos Jesus em casa, de repente nós vemos uma grande multidão, de tanto que estavam sedentos por ouvir de Jesus, e nós vemos um paralítico sendo curado, trazido pelos seus amigos. A motivação era trazer aquele rapaz para ter uma experiência com Jesus. 3 momentos desta cena, 3 momentos muito importantes. No primeiro destes momentos, eu gostaria de te dizer o seguinte: cuidado com a zona de conforto. Pastor, não pode descansar? Não pode, mas cuidado com a zona de conforto. Diz o texto no versículo de número 1 assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Cafarnaum, no grego, significa vila de conforto. Era uma cidade próspera da Galileia, situada na margem ocidental do Mar da Galileia, ou também conhecido como Lago de Genezaré, próximo ao Jordão, próximo ao lugar onde o Jordão deságua no lago. Por que nós estamos elencando isso? Olhando da perspectiva do próprio Cristo, queridos, nós precisamos tomar cuidado com a zona de conforto. Sabe, amados, nós passamos por estágios da nossa vida. Eu não estou dizendo que você deve viver uma vida de ativismo constante, mas também nós precisamos entender, queridos, que há momentos da nossa vida em que nós vamos nos acomodando. Isso é muito perigoso. Aqui, quando eu olho Jesus indo para Cafarnaum, indo para ter ali um tempo de descanso, de refrigério, Jesus, ele poderia correr o erro aqui, graças a Deus que ele não falha, né? Mas correr o erro de um descanso demasiado, de um descanso que já começa a permear a vida dele de forma a se tornar, não apenas um descanso, mas se tornar comodismo. Nós estamos em vias de vencer totalmente essa pandemia, no sentido de que estamos vacinados, no enfrentamento desse vírus maldito, né? Estamos caminhando, voltando pouco a pouco ao normal da nossa caminhada de vida, mas nós podemos correr o risco, queridos, de estarmos acomodados na nossa casa, acomodados no nosso bem-estar, acomodados no nosso ambiente religioso, olhar para o lado e ver, como essa vila é um lugar maravilhoso, como nós vivemos uma vida próspera. Olha, tem um lago maravilhoso, tem alimento, tem comida, está tudo bem, não há o que temer. Nós podemos correr o risco de viver essa realidade na nossa própria casa. Talvez você olhe para a sua vida e fala: pastor, estou bem financeiramente, não sou o mais abastado de todos, mas eu estou bem. E talvez isso pode ser um motivo de você glorificar a Deus, mas se nós não tomarmos cuidado, pode ser também um motivo de comodismo, de simplesmente nós nos acomodarmos e virarmos a uma vida pautada em nós mesmos, uma vida que olha para o nosso próprio umbigo e dizendo: olha, eu estou bem, e o resto não importa. Podemos viver uma vida de comodismo no que diz respeito aos nossos relacionamentos. É muito comum as pessoas que já desenvolvem um grupo de afinidade,
acabarem se fechando neste grupo, não querendo que outras pessoas adentrem. Isso é comodismo. Talvez poderíamos estar sendo um instrumento muito mais efetivo de evangelização, quer seja em pequenos grupos, quer seja nos nossos grupos de afinidade, mas nós podemos estar acomodados no nosso ambiente. O duro é quando esse comodismo, além de vir da nossa casa para os nossos relacionamentos, começa a refletir na nossa caminhada com Deus. Olhamos, poxa, temos uma boa palavra, temos um templo maravilhoso, temos cadeiras maravilhosas, temos um ambiente de culto tremendo. Chegamos ao culto, que ambiente maravilhoso, que tempo de ministração, que unção de Deus, que louvor maravilhoso, e acabarmos nos acomodando, sem ter em vista o projeto de Deus e o propósito para as nossas vidas. Isso que eu acabei de citar não é ruim, queridos, tudo isso é muito bom, e glória a Deus, porque nós como igreja conseguimos chegar onde estamos, mas nós não podemos nos acomodar. Chegamos aonde chegamos, glória a Deus, mas nós precisamos avançar, continuar à frente. Sabe, amados, Deus já fez tantas coisas no nosso meio, tremendas coisas. Hoje nós podemos olhar para o passado e glorificar ao Senhor, olhar para o presente e glorificar ao Senhor, olhar para o futuro e entender que a glória de Deus vai estar sobre nós, mas para que nós possamos caminhar, nós precisamos sair desta zona de conforto. O cuidado aqui é porque Cafarnaum era um lugar propício a isso, mas nem por isso Jesus se deixou acomodar. É interessante que Lucas capítulo 10, verso 15 e 16, há uma chamada de atenção acerca de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que te levantas até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem o rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Sabe, amados, Cafarnaum tinha esse status de ser uma cidade muito próspera. E isso gerava uma falsa ideia de concordância celestial, ou de apoio de Deus. E a soberba foi tomando conta da vida de pessoas ali. Sabe, amados, quando nós olhamos para este texto, e por que eu dividi ele em 3 momentos? Porque a atitude de Jesus, diante do seu chamado, foi determinante no poder de Deus, operando na vida daquele paralítico. Vou dizer novamente, o fato de Jesus não ter se acomodado, foi determinante na transformação de vida que ocorreu na vida daquele paralítico. Ou seja, Deus, Ele quer usar as nossas vidas, e quando nós estamos acomodados, acaba que nós não estamos sendo instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Eu volto a dizer, eu não estou dando uma avaliação para que você viva uma vida de ativismo. Os amados que estão caminhando conosco nesses quase 6 anos, sabem muito bem disso. Nós temos uma caminhada ponderada, mas nós precisamos entender, queridos, que há uma urgência do reino. Deus, Ele quer te usar, meu irmão, minha irmã. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Seja um instrumento na vida das mãos do Senhor, na vida de outras pessoas. Sabe, amados, seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Por isso, cuidado com o comodismo. Em segundo lugar, nós vemos que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Versículo de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É interessante, queridos, que o primeiro ato de Jesus acerca daquele paralítico não foi a debilidade física. O que Jesus ele opera na nossa vida não são questões apenas externas. Eu não estou dizendo que a questão do paralítico não era importante.
Afinal de contas, ele não conseguia se mover, queridos. Mas eu estou dizendo que a transformação que Jesus opera em nós é uma transformação completa. Talvez você foque, quando lê este texto, totalmente na cura física daquele paralítico. Mas Jesus, ele inicia o processo de cura naquele homem, perdoando os seus pecados. Há uma geração que precisa entender que Jesus é aquele que transforma a vida. Há uma geração que precisa entender que quando nós estamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, somos regenerados, nascemos de novo. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso é tremendo. Ao mesmo tempo, eu não sei, no caso deste homem, eu não posso dizer e afirmar plenamente que a enfermidade física dele era psicossomática. Talvez este perdão dos pecados tenha a ver com a redenção e a regeneração que Cristo opera em nós. Mas pode ser, sim, que este perdão tenha a ver com questões mal resolvidas da vida deste homem. Há pessoas que não se perdoam. Há pessoas que já foram perdoados pela parte ofendida. Há pessoas que já pediram perdão ao Senhor, mas ainda carregam o peso da falta de perdão pessoal, interna, interior. E para você que talvez está assim, querido, se acusando, vivendo constantemente um inferno emocional, eu quero deixar este texto de Isaías, capítulo 44, verso 21 e 22. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti, apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Sabe, amados, este texto ele é tão importante, porque além dele falar do povo de Deus, na figura de Jacó, ele traz à memória um homem marcado pelo engano. Um homem marcado pelo engano. Um homem que desde o início, no seu próprio nome, tem os seus questionamentos, os seus pormenores, mas que Deus transforma a sua vida, vem a ser chamado de Israel. Um homem que foi marcado na sua identidade como enganador, como suplantador. Um homem que teve sérios problemas familiares. Foi tocado pelo Senhor, teve a sua história mudada. E neste texto nós vemos através do profeta uma liberação para Jacó, para a nação, dizendo: olha, você é meu servo. Se lembre disso. Muitas vezes nós temos facilidade de lembrar onde erramos, o pecado, quando diz respeito à falta de perdão. É importante lembrar para pedir perdão, mas depois que foi perdoado, às vezes o inimigo ele fica lançando na nossa mente, né? Mas o que através do profeta o Senhor diz é: lembra-se do que? Você é meu servo, eu te formei, não me esquecerei de ti, apaguei as transgressões como a névoa e os pecados como a nuvem. E nessa noite eu quero te dizer essa mesma coisa. Se lembre de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você é servo, é serva de Deus. Foi o Senhor que te formou, que te escolheu. Ele não esquece de você. E diz o texto, e mediante o arrependimento acontecido por Jacó, a mudança de vida, o Senhor apagou as transgressões e perdoou os pecados. Que você possa sair também nessa noite com o teu coração leve na presença do Senhor. O Deus que perdoa os nossos pecados. Em terceiro e último lugar,
além do Senhor Jesus perdoar os pecados daquele homem, ele declara um toque de cura. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa ser curada nesta noite. Se são as tuas emoções, a tua mente, o teu coração, o teu corpo físico. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, receba o toque de cura da parte de Deus. O versículo de número 10 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eu quero denotar aqui alguns momentos, queridos. O primeiro deles é que Jesus cita a questão do pecado, mas dá algumas ordens para o paralítico. A primeira ordem: levanta-te. Essa expressão egeiro no original fala justamente despertar, fazer levantar, despertar do sono, inclusive utilizado como despertar de um sono de morte, chamar de volta da morte para a vida, produzir, fazer nascer. Tem a ver até com expressões acerca de construções, de levantar, construir, erigir. Esta primeira ordem que Jesus dá ao paralítico não é uma ordem aleatória, mas Jesus, em outras palavras, estava chacoalhando o emocional daquele homem, e esta ordem, levanta-te, não era apenas o ato de levantar, mas de um homem que estava entregue à sua enfermidade, de um homem rendido às circunstâncias da vida, provavelmente largado, depressivo, a ponto de os amigos serem enfatizados como aqueles que o levaram a Cristo, não pela vontade pessoal daquele homem. Jesus dá um chacoalhar, em outras palavras, Jesus estava tentando despertar aquele homem de um sono de estagnação. Levanta-te, Jesus declara, toma o teu leito, que é a expressão airo, se levante do chão, coloque sobre si, carregue. É interessante que essa mesma expressão ela é utilizada para cortar ou afastar aquilo que está ligado a alguma coisa, remover. Sabe, amados, com o passar do tempo, aquele leito se torna parte daquele homem. Ele se acostumou com aquela situação. E o que Jesus está dizendo com a expressão, toma o teu leito, é rompa com o status quo daquele momento que ele vivia, daquela história, rompa com esse leito. Ele já não faz mais parte da tua vida. Jesus perdoa os pecados, desperta aquele homem de um sono emocional e agora dá uma ordem de rompimento com aquela circunstância que ele estava plenamente acostumado a viver. Note que aqui há uma relação físico-mental, de um homem que recebe o perdão dos pecados, mas continua da mesma forma apático. Há momentos em que a gente vê, como aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus nem se movimenta. Aquela mulher rompe, toca em Jesus, e pelo poder da fé em Cristo, no Filho de Deus, aquela mulher é curada. Mas este homem chega trazido pelos amigos. Jesus declara que os pecados estão perdoados, e ele continua apático. Jesus declara, levanta-te, toma o teu leito, rompa com isso. Ou seja, os teus pecados foram perdoados, agora um toque na tua fisiologia, que só vai acontecer quando a tua mente compreender. Por isso Jesus dá essa ordem tão forte, porque há áreas da nossa vida, queridos, que só serão transformadas pela fé, quando nós compreendemos que cremos,
É algo que precisa mudar na nossa mentalidade. Há pessoas que vivem constantemente se achando a última bolacha do pacote, ou num vitimismo extremo. Eu não estou desmerecendo a situação que você vive na tua vida, mas pare de se vitimizar. Pare de se fazer de coitadinho, porque isso, porque comigo, porque isso, porque aquilo. Nós servimos a um Deus poderoso, vitorioso, e que derrama a sua graça e misericórdia sobre nós. Creia nele, avance, viva nessa realidade, em nome de Jesus. Não se vitimize se apegando ao seu leito de enfermidade. Qual é o leito que você tem se agarrado para não se ver livre, querido? Para não receber a cura de Deus? Qual é o leito? O meu leito é esse aqui, Eu me apego a isso, porque eu sei que eu preciso tomar uma atitude, uma postura que vai resultar nessa cura de Deus na minha vida. Mas eu fico grudadinho nesse leito, eu não quero mudar de vida. É mais confortável continuar dessa forma. Pastor, eu sei que precisa ter uma mudança em casa, no meu casamento, e essa mudança tem a ver com a minha postura como homem, de assumir um compromisso real com Deus, mas eu não quero abrir mão da minha vida do mundo. É teu leito. Você sabe que precisa romper com algo. Você sabe que isso tem sido determinante para a estagnação na tua vida. Mas você não quer romper, porque é mais fácil permanecer como estamos. Se você não mudar as tuas atitudes, querido, nada vai mudar na tua vida. Para que você receba um toque de cura de Deus. Ele não precisa de nada. Mas neste texto ele nos mostra que ele nos dá uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É noite de sairmos da estagnação, é noite de sermos tocados pelo Senhor, mas é noite também de nós deixarmos leitos diante dEle. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos e apresentar diante do Senhor. Deus, Ele tem prazer em curar, em perdoar pecados, em restaurar vidas, mas muitas vezes somos nós mesmos os empecilhos. À medida que não queremos deixar os nossos leitos, à medida que não queremos sair da zona de conforto ou da zona de estagnação, temos os nossos leitos como ídolos da nossa vida, porque queremos continuar vivendo desse jeito, e aí vivemos nos vitimizando, mas não é isso que Deus tem para a tua vida. Esta é uma noite de nós rompermos. Por isso apresente a tua vida diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, tua caminhada. É tempo de romper, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Esta palavra é tremenda e maravilhosa porque nos chama a atenção. E nós não queremos, Senhor, permanecer em zonas de conforto. Não queremos viver um ativismo que nos prejudica como filhos teus, que não é esse o teu propósito. Mas o meu desejo nesta noite é, Espírito Santo, tira cada irmão e irmã que se encontra acomodado dessa zona de conforto. Oh, Espírito Santo, toca, chacoalha, perturba, para que nós possamos ser direcionados novamente ao centro da Tua vontade. Há pessoas também, ó Deus, que estão se martirizando, se culpando por questões do passado que já foram resolvidas. Que nessa noite possa haver este toque de perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Há pessoas que nessa noite estão me ouvindo e querem também entregar as suas vidas ao Senhor, terem os seus pecados perdoados no sentido da redenção, da transformação. E segundo a oração deles, eu clamo, Senhor, que seja assim, Pai. Que essas pessoas sejam transformadas pelo poder que há no Senhor. E nós também clamamos, Senhor, que haja um toque de cura, Senhor. Que este irmão, esta irmã que estava tão apegado a este leito, que simboliza esta área onde a pessoa estava acomodada, esse comodismo, Senhor.
ou este ídolo onde a pessoa estava grudada ali, não quero deixar, se vitimizando, que essa pessoa possa entregar diante do Senhor, que este irmão, essa irmã possa entregar na tua presença, se levantar, despertar, pegar aquilo que antes era uma desculpa e caminhar em novidade de vida. Opera, Deus, com poder e graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai para um restante de semana de vitória, em nome de Jesus.